Olá, meus amigos, estamos aqui hoje, eu estou nos estúdios aqui do Instituto Elpidio Donizete, estou aqui com o Hudson, com o Fabiano Funi, e eles estão me pedindo para gravar aqui com vocês mais uma pílula do novo Código de Processo Civil. Nós estamos agora ministrando o novo CPC em pílulas, umas pílulas azuis lindas. Não se trata, evidentemente, de Viagra, mas sim conteúdos do novo CPC. E isso exatamente na sequência do novo CPC. Hoje vamos falar de um tema que envolve a jurisdição. E por falar de jurisdição, vamos fechar o tema na jurisdição voluntária. Mas antes disso, eu queria 1 minuto da paciência de vocês para a merchandising, viu? Estamos aqui no Instituto Elpidio Donizete, nós temos cursos de pós, muitos cursos de pós. Temos também cursos de extensão. Nós temos pós, por exemplo, em Direito Processual Civil, isso é importantíssimo. E todos os nossos cursos, 100% online. Você não precisa sair de casa para assistir a professor, para assistir a aula telepresencial, nada disso. Tudo 100% online. E se você, no prazo de 6 meses, você pode assistir às 360 horas de um curso de pós-graduação, apresentar a sua monografia e ter o seu título, o seu certificado. A nossa pós-graduação é autorizada pelo MEC, dessa forma. E anotem aí, meus queridos alunos, meus queridos concurseiros e OABeiros. A partir do primeiro semestre, a partir de janeiro de 2016, estaremos também ministrando aulas para o exame de ordem, exame aqui da primeira fase. E aproveito aqui essa palhinha para falar do meu amigo que é promotor de justiça, o Cristiano Gonzaga. Cristiano Gonzaga é conhecido de todos, né? Não precisa nem apresentá-lo. Ele é nosso professor aqui da pós e ele vai trabalhar conosco em direito penal, processo penal, no exame de ordem. Muito bem, feita essa merchandising, vamos para a nossa pílula. A nossa pílula é sobre jurisdição voluntária. É a jurisdição voluntária que continua firme e forte no novo CPC. E agora até mais bombada, né? Ela frequentou a academia. Basta ver que lá no artigo 505 do novo CPC, sempre do novo CPC, a especialização da hipoteca legal, pessoal, essa saiu. Não há mais esse procedimento de jurisdição voluntária, desapareceu. Então não posso mais especializar a hipoteca legal naqueles casos de hipoteca legal, de hipoteca judiciária. Há que se definir sobre qual bem ou sobre quais bens vão recair ou vai recair a hipoteca. Não, pode sim. Há que se seguir o Código Civil e a Lei de Registro Público. Esse procedimento desapareceu. Não há mais esse procedimento. A notificação e a interpelação está agora como procedimento especial de jurisdição voluntária, pois a notificação e a interpelação mudou de status. A danadinha figurava lá como um procedimento cautelar. A doutrina bateu tanto na notificação e na interpelação como procedimentos cautelar, que ela resolveu correr de lá, saiu e acabou também o livro, aqueles procedimentos não mais existem. Agora figura como jurisdição voluntária. Como jurisdição voluntária também nós temos aquele ratificação de protestos marítimos ocorrida a bordo de navio. Isso é novo, pessoal, está aí agora. Para quem é ligado ao direito marítimo, e também a separação, o divórcio consensual, porque no Código 73 apenas a separação consensual figurava como um procedimento de jurisdição voluntária. Agora, além da separação, nós temos o divórcio consensual, a extinção de união estável, a alteração do regime de bens matrimoniais, tudo isso. Então a jurisdição voluntária está
vitaminada, eu já adianto para você. E por que eu estou falando isso? Eu vejo por aí, conversa daqui e dali, e um dia eu vi uma pessoa dizendo numa palestra que agora não há mais jurisdição voluntária. É equívoco, equívoco. Porque no artigo 16, que repete mutatis mutandis, o artigo 1º do Código 73, não faz mais menção à jurisdição voluntária. Eu explico. No artigo 1º do Código 73 consta o seguinte: a jurisdição civil, contenciosa ou voluntária, será exercida pelos juízes no território nacional. Esse é o artigo 1º. Pois o 16 do Código, o artigo 16 do Código, o novo CPC, o Código de Processo Civil de 2015, não faz essa divisão, não há essa dicotomia. O artigo 16 fala o seguinte: a jurisdição civil será exercida pelos juízes no território nacional. Isso então significa, na visão de alguns, que não haverá mais jurisdição voluntária. Negativo. A jurisdição voluntária, como eu falei, consta lá no livro 1º da parte especial, livro 1º, que trata do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Lá no título 3º desse livro 1º da parte especial, estão lá firmes e fortes os procedimentos de jurisdição voluntária. Tem um procedimento comum e padronizado, padrão, e diversos outros procedimentos típicos ou nominados, como eu citei, o caso da separação consensual, do divórcio, união estável, tudo consensual, né? Alteração de regime de bens de casamento, tudo isso consta lá em mais diversos procedimentos. Então não é verdade que tenha desaparecido, continua sim. Um aspecto interessante, que pode até cair eventualmente em prova, diz respeito ao regime da coisa julgada na jurisdição voluntária. Bem, e por falar em jurisdição voluntária, vamos relembrar aqui que uma linha doutrinária capitaneada por Giuseppe Chiovenda entendia que não havia jurisdição na jurisdição voluntária. É até contraditório, né, em razão do termo procedimento especial ou procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Pois que Chiovenda, aqui no Brasil, Frederico Marques, falou: não há jurisdição, essa função não é jurisdicional, embora cometida aos juízes, essa função é meramente administrativa, desse jeito. E com base em que vocês falam isso? Nós estamos falando isso pelo seguinte: não há lide, no sentido carnelutiano do termo, não há conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida na separação consensual, que lide há. Não há lide mesmo do direito material. Trouxeram aqui no judiciário até para evitar uma separação litigiosa. Isso interessa ao judiciário e para dar, digamos, constitutividade ao ato. Não há lide. Numa interdição, a lide pressuposta, anteposta, não há. Mas ela pode surgir. Mas com base nisso não há lide, então não há partes, no sentido de deter uma porção da lide, de defender uma determinada posição na lide. Não há lide, não há partes, não há substitutividade, não há coisa julgada. Essa é a linha da corrente administrativista, capitaneada por Chiovenda e aqui defendida por Frederico Marques, por muitos e muitos anos. Mas já havia, antes mesmo do Código de 16, e por ocasião da minha participação na comissão de juristas do Senado Federal, tivemos a oportunidade de discutir isso, essa outra corrente, chamada jurisdicionalista. Aqui representada, e eu devo esquecer aqui algum nome, mas Calmon de Passos, Leonardo Greco. Eu não posso esquecer do nosso Ovídio Batista, o grande gaúcho, né, falecido já, o grande autor
de direito processual civil. Esses autores, entre outros, defendem uma corrente jurisdicionalista. Falou, não, a jurisdição voluntária é jurisdicional, sim. Nada dessa história que cabe ao judiciário administrar interesses privados somente. Jurisdicional é aquilo que se comete à função jurisdicional, que tem um agente imparcial. O fato de não ter partes, isso não impressiona, até porque não há parte no sentido material. Mas no processo, sim. Há quem pede, no mínimo. E porque não há partes, então não é jurisdicional? Então um controle concentrado de constitucionalidade não é jurisdicional? Embora seja um processo objetivo? Não, isso não vem ao caso. E o fato de não haver lide, ela pode surgir. Não é uma lide assim pré-suposta, mas ela pode surgir a posteriori. Numa interdição, por exemplo, uma vez interditado, ou uma vez citado interditando, ele pode se opor violentamente. Violentamente na forma de fazer isso, via processo, via advogado. Mas há essa lide em potencial. Sim, sem dúvida. E coisa julgada? Não, há coisa julgada sim, no procedimento especial de jurisdição voluntária. E falam que não, ou falavam que não havia coisa julgada, sobretudo estribados no artigo 1111 do CPC de 73. Esse artigo 1111, em outras palavras, diz que a sentença proferida em ação de jurisdição voluntária pode ser alterada a qualquer tempo. É claro, no interesse da parte a quem ela se dirigia. E agora, esse artigo não foi repetido. Não foi repetido. E por que não foi repetido? Exatamente porque a comissão, principalmente a comissão do Senado, e é claro que a Câmara albergou esse entendimento, tanto que não fez qualquer modificação, e o que interessa o legislador. O legislador não repete o texto do 1111, de forma que em lugar algum fala que pode ser modificada. Pode ser modificada, sim, mas a coisa julgada está presente. E o fato de poder ou não poder modificar uma decisão judicial com uma ação revisional não significa que não há coisa julgada. Há coisa julgada na jurisdição voluntária. Mas há poucos dias eu estava num simpósio e um professor levantou o dedinho e falou, mas como o senhor está falando que não há ou que há coisa julgada? E eu indago, disse o professor. E se alguém foi interditado e vem a coisa julgada, revestindo então de imutabilidade essa decisão, ele será interditado para sempre. Não, senhor, isso não tem nada a ver. Ele poderá pedir uma revisão, poderá pedir um levantamento da interdição, total ou parcialmente. Olha, essa situação ocorre aí, previsão no artigo 505 do CPC, a previsão de revisar nessas ações chamadas, ou sentenças chamadas determinativas, são sentenças que dispõem sobre relação jurídica de direito material, essas relações continuadas ou continuativas. Então se permite revisar a sentença, com base em outra causa de pedir. Então se decide que os alimentos serão pagos à base de 10 salários mínimos por mês, mas amanhã o réu não tem condições e demonstra que não tem condições. A base fática, a chamada fatispécie, era uma. Ele tinha um determinado nível de salarial que agora caiu com a crise que todos nós sabemos, e agora ele não pode pagar 10, ele quer pagar só 5. Então ele erige outra causa de pedir. Ele perdeu o emprego, perdeu o salário que tinha, modificou a sua situação patrimonial, então virá uma outra sentença revisando os alimentos. A ação revisional é outra demanda, porque com base em outra causa de pedir. O que foi decidido anteriormente, fez coisa julgada, que ele pagaria 10 salários mínimos, não constitui obstáculo para a revisão, exatamente porque a revisão é uma outra demanda. Mutatis mutandis, o mesmo ocorre no procedimento de jurisdição voluntária, quando for possível alterar.
Porque se aliena um bem comum, alienou, acabou, definiu o quinhão de cada um, quem vai receber quanto, acabou a conversa. Agora, numa interdição, propõe uma ação para levantar, total ou parcialmente, a interdição, para revisar a interdição. Suponhamos que o interditando tenha sido interditado com base numa doença mental grave, que o impedia de praticar qualquer ato da vida civil. Então os limites da curatela eram muito extensos e nomeou o curador para praticar quaisquer atos, afora aqueles que dependem de autorização judicial. Mas o interditando se submeteu a tratamento e verificou uma melhora sensível na sua condição de saúde. E agora, com base nesses argumentos, um dos legitimados da lei pode pedir, então, a revisão, chamada de levantamento total ou parcial, com base lá no artigo 756 do Código de Processo Civil. Eu sempre me refiro ao novo Código. Agora é outra causa de pedir. Anteriormente ele foi interditado e fez coisa julgada, porque era com base numa doença grave, que ele não tinha condições de praticar atos da vida civil, então se interditou totalmente. Agora não, agora a situação é outra, será outra causa de pedir. E decidir essa nova demanda, não há obstáculo para essa decisão, a coisa julgada formada anteriormente, porque são causas distintas. Então se permite perfeitamente, com base no 756, pedir essa revisão. E o juiz, então, levando-se em conta o artigo 751 do novo CPC, levando em conta um laudo pericial, levando em conta a entrevista que o juiz fez com o interditando, se pode perfeitamente modificar. Enfim, há coisa julgada, mas o fato de haver esse efeito, né, da imutabilidade não significa por si só que não possa ser modificado. E há coisa julgada, eu volto a reafirmar. E aqui cito, para, digamos assim, nocautear de vez o professor que me fez essa indagação, isso é uma forma brincalhona aqui, com a pilhéria que me é peculiar, para nocautear eu invoco o Fred Didier, que é um peso pesado, esse tão festejado baiano do direito processual civil, que todos nós aprendemos a admirar. E Fred fala lá no seu livro que até as decisões proferidas sem julgamento de mérito, em certos casos, lá no artigo 486, parágrafo 1º, permite a indiscutibilidade, a imutabilidade, a estabilização, pouco importa o nome que se dê. Por exemplo, uma decisão que reconhece litispendência, que reconhece coisa julgada, extingue o processo, não poderá ajuizar uma outra demanda. Agora, o que dirá de uma demanda como esta que nós citamos da interdição ou um outro procedimento de jurisdição voluntária que examina o mérito? E aqui eu faço dupla aqui no nosso box com o nosso amigo Fred Didier, eu invoco um outro dispositivo. Pense você que até uma tutela provisória concedida com base no artigo 303 e 304, sempre do novo CPC, permite a estabilização. Algo semelhante, mutatis mutandis, à coisa julgada. Ora, e a tutela provisória, como o próprio nome está a dizer, é provisória. É com base num juízo sumário, num juízo de deliberação. E o que dizer de uma cognição exauriente que se examina o mérito? Pessoal, encerrando o assunto, a partir de agora, há coisa julgada na jurisdição voluntária, na sentença proferida em procedimento especial de jurisdição voluntária. E os procedimentos continuam firmes, fortes, bombados no novo CPC. Pessoal, um beijo para todos e até a próxima pílula que eu virei aqui ministrar para vocês. Um grande abraço.